Olá, muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é como iniciar a advocacia e vai ser um bate-papo incrível com a Liliana, que é uma das grandes youtubers jurídicas do Brasil. E a gente vai bater esse papo precioso. Muita gente legal vai acompanhar e eu tenho certeza que você vai tirar muito aprendizados concretos para a sua advocacia. Vamos lá, aproveita, vai dizendo de onde você está falando, vai dando um alô. Quem estiver gostando, manda um coraçãozinho para a gente dinamizar aqui esse processo. Gente, e um alô para os vencedores por direito. Eu estou aqui com a camiseta novamente, usando a cinza hoje. Esse movimento que vem fortalecido tantos advogados no Brasil. Pronto, Liliana, estamos aqui. Estamos. Vamos lá. Onde foi que a gente parou? Ai, meu Deus, não sei. A gente estava falando com Esqueci. relação. Vamos recomeçar. Tá. Quem sabe faz ao vivo, advogado que. A gente convive com isso, né? As incertezas. Então, vamos lá. Gente, a Liliana é uma pessoa que eu conheci nas redes sociais, admiro o trabalho dela, uma mulher, dá para ver, direta, objetiva, prática e, acima de tudo, que não retém conhecimento. E isso é muito valoroso, afinal de contas, as pessoas que são assim, elas têm muita certeza de quem são, o que merecem e o que são capazes. Porque pessoas como você, Liliana, e o que eu me considero também assim, a gente sempre sabe que ajudar os outros, compartilhar com os outros, em nenhum momento vai retirar nada da gente, pelo contrário, vai multiplicar, porque o universo é de fato abundante. E de já eu te parabenizo pelo teu trabalho, o teu YouTube, que é um canal muito prático, dinâmico e ajuda muitas pessoas. Muito obrigada. Eu agradeço, principalmente que essas palavras venham de você, porque uma coisa é a gente ser elogiado por aquele que já é nosso amigo, que encontra com a gente todo dia, que trabalha com a gente. Outra coisa é a gente ser elogiado por pessoas de fora que a gente nem nunca viu assim pessoalmente. A gente só se falou uma vez ou outra. Então, de fato, eu fico muito feliz. Muito obrigada. Estamos juntos, nós vamos aí fortalecer essa advocacia. E o convite que a gente fez hoje para a nossa comunidade de advogados, né, os nossos colegas de profissão, a gente vai falar um pouco de dicas de como iniciar a advocacia. Eu sei que aqui já tem advogados que têm algum tempo de profissão, mas é tão oportuno esse tema que a gente escolheu, Liliana, porque o status quo não vai mais ser igual, né? O normal não vai ser mais normal. Então, de qualquer forma, nós todos estaremos reiniciando de alguma forma. E também os advogados que estão iniciando a carreira mesmo, nosso bate-papo aqui vai ter esse foco. E quem não for tão jovem assim, flexibiliza de acordo com a sua realidade, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E aí, o que você tem para nos dizer? Vamos trocar ideia, né? E um advogado recém-egresso da faculdade, um neófito aí, né? O que você diria para um advogado que acabou de receber a carteira e ele quer prosperar na advocacia? Muitos palestrantes e advogados começam sempre falando: olha, você tem que escolher uma área específica para você atuar. Eu acho que eu sou uma das poucas que não falo isso. Por quê? Eu comecei, né, bem cedo, a minha família inteira de advogados, a minha mãe, meu pai, todos os meus tios, avós, primos. E eu vivenciei isso desde o meu primeiro ano de faculdade. E eu só aprendi, primeiro, a lidar com o cliente, só aprendi as dificuldades na hora que eu saí da faculdade. Durante o estágio, nada disso ocorreu, eu não tinha muita noção disso. E se eu escolhesse antes de advogar qual era a minha área específica, talvez eu não estaria tão realizada como eu estou hoje na advocacia. Por quê? A gente sabe que tem clientes e clientes, né? Mas todos os clientes necessitam da nossa atenção. Só o fato de você enviar aí uma mensagem, por exemplo, agora que o escritório fechou, meu escritório é no shopping. E o shopping fechou, eu estou fechada. E aí eu mandei o WhatsApp para todo mundo dizendo que a gente estaria com as atividades físicas paralisadas, mas que eu tinha um WhatsApp, que era para ter paciência e tal. Então, só o pequeno detalhe, mesmo que está na televisão, que todo mundo tem que ficar em casa, a gente ainda manda hoje mensagem e fala: olha,
eu estou com o escritório ainda fechado, assim que voltar. Então, acho que a primeira coisa primordial é você tratar bem, dar valor naquele que está pagando o seu salário. É a primeira coisa, que é o cliente, logicamente. Ah, porque ele paga o seu salário? Não, porque é muito gratificante, tanto para você quanto para ele. E aliado a isso, por que eu entrei nisso? Dependendo do escritório que você tem, você não consegue atingir esse objetivo só você e seu secretário, só você. Você precisa de algumas ferramentas. E depois que eu passei a utilizar softwares, ferramentas, eu vou dizer que meu escritório melhorou muito. Não vou fazer propaganda de nenhuma, mas a ferramenta que te alerte toda semana de ligar para um cliente, a ferramenta que te alerte que este mês, estes 15 dias não teve andamento, é uma coisa muito útil para o escritório. Então, eu acho assim, o investimento que a gente tem que ter na nossa carreira só vai nos trazer frutos. Então, contrate um software, um programa, que seja ali pequeno, tem programa de R$ 40 por mês, enfim, para te auxiliar, pelo menos, a essa organização. Então, você vê que nessa primeira introdução eu disse atendimento ao cliente, as ferramentas e agora o planejamento. Eu acho que um escritório, para ter sucesso, ele precisa ser bem planejado. Liliana, o que você fala de planejamento? Bom, eu falo o seguinte, cada atividade ela exige um atendimento diferenciado. Se você atende, por exemplo, você vai concordar comigo e os advogados que estão aí. Se você atende um cliente de direito previdenciário, você sabe que talvez é um cliente que tenha pouca instrução, ou é um cliente que já está ali próximo de se aposentar, o empresário, ele só quer que você dê um auxílio. Então, assim, é o cliente que vai necessitar que você invista todo o seu conhecimento. Porque o direito previdenciário, ele é complicado. Você não vê hoje. A legislação muda, sai medida provisória, sai instrução normativa de um dia para o outro. A gente, que é advogado, precisa estudar hoje para falar amanhã, para depois da manhã mudar de novo. Exatamente, você falou aí algum ponto importante, que quando essa pessoa me perguntou hoje qual era a minha referência no direito previdenciário, ele queria que eu citasse algum doutrinador. Eu falei, olha, a maior referência que eu tenho são as instruções normativas, porque nenhum livro acompanha o direito previdenciário, mesmo que fosse, nem que seja um e-book, ainda assim não consegue acompanhar a dinâmica do direito previdenciário. Lógico que é importante entender de doutrina, jurisprudência, as uniformizações das turmas, mas assim, como você falou, é preciso de um software de computador entender, se digitalizar, né? Se digitalizar. Sim. Você precisa estar atualizado. Então, o direito previdenciário, ele te exige uma atualização constante e ele te exige uma atenção muito grande, porque você tem que fazer o cálculo, recontar, ver valor, ver isso. Agora, olha o direito de família. O advogado que atua no direito de família, ele tem que ter a sensibilidade no máximo do máximo. Porque você não encontra ações familiares que as pessoas estão muito bem, sorrindo muito. Vou falar uma coisa feia, mas é só pepino. É só aborrecimento para o cliente. É só angústia de talvez estar longe daquela mãe, de estar separando daquele marido que esteve com ela 20, 30 anos. Então, o advogado ele tem que saber o momento certo, ele tem que planejar para ele atender aquele cliente do jeito que é o perfil daquele cliente, atender o cliente de direito de família do jeito que é o perfil, atendimento de direito criminal, eu não atuo, mas a gente sabe que você tem que ter uma descrição surreal no direito criminal. Né? Porque é muita coisa envolvida, muita gente envolvida. E, infelizmente, já tem aquela carga de, olha, eu preciso resolver o problema, porque às vezes é uma pessoa que está sofrendo ameaça de morte. Então, assim, o advogado ter várias facetas, ter vários entendimentos, eu acho que isso é primordial. Então, você que quer começar na advocacia, não atenda o teu cliente friamente. Eu brinco que a nossa consulta, a gente tem que dar um espetáculo na consulta. Você vai explicar e vai explicar de novo. Viu que o cliente tem pouca instrução? Não te custa explicar mais uma vez. Viu que o cliente está inseguro? Não te custa mostrar todo o seu conhecimento para acreditar em você. Não é verdade? Verdade. Então, essa sensibilidade, esse saber vai de acordo com o seu cliente da área de atuação sua.
E o que eu tenho para falar, nossa, você vê como é que a gente está sincronicamente ligadas aí, que eu vendo a tua pegada, convergiu muito com o que eu faço, porque a minha advocacia, gente, é humanizada, e o que a Liliana está falando aí, ela fala com propriedade, porque ela vive isso, eu também vivo isso, é uma advocacia humanizada, acima de tudo você tem que gostar de gente, você tem que gostar de resolver problemas. Se você não gostar de resolver problemas, sai fora da advocacia, porque um bom advogado é, acima de tudo, um resolvedor de problemas. E eu acho muito legal quem tem, assim, na sua biografia do Instagram ou no Facebook, eu resolvo, eu soluciono problemas tais. Gente, isso é fantástico, porque no final das contas, ninguém quer saber qual é a tua pós-graduação, teu doutorado, teu mestrado, quer saber que problema você resolve. E seja lúdico, seja prático, seja objetivo para dizer o que você faz. E o que a Liliana falou foi muito direto e profundo. Saiba quem é a sua persona. Quem é a sua persona? Quem é a pessoa que vai te contratar? Qual é a dor dela? Onde é que está o problema dela? Como é que uma pessoa, quem está precisando de direito de família, está passando por necessidades emocionais, às vezes financeiras, alguém que tem um filho que se envolveu no tráfico, no roubo, está debilitada, está às vezes vendendo o que tem e está emocionalmente fragilizado, sofrendo preconceito. Gente, você tem que entrar na vida do cliente. E se você não consegue fazer isso, me desculpa, mas você vai até ser contratado, mas você não vai ser indicado novamente. E essa roda girando é o que faz o advogado ganhar o dinheiro, fazer a carreira, iniciar. E de antemão, Liliana, assim, algo que eu penso para o advogado que está iniciando carreira, que quer abrir um escritório, a primeira coisa é não abrir o escritório. Uhum. Porque se você vai investir primeiro em parede, em estrutura física, sem você ter a clientela, sem você ter se posicionado, pelo menos no mundo digital, conversado com as pessoas do bairro, da sua associação, é necessário você ter um mínimo de entender um pouco de marketing, entender um pouco de direito de empresa, né? Entender de como lida uma empresa, de o que é receita, de o que é custo, porque não adianta você abrir um escritório, não ter nada para pagar e depois 3 meses fechar devendo. Vamos entrar então nesse assunto do escritório, que esse assunto é muito importante. O escritório também vai de acordo com o tipo de clientela que você quer alcançar. Né? Eu vou ser sincera que antes meu escritório era na frente da minha casa, a gente construiu uma pequena sala, e eu tinha alguns clientes. Fui para o shopping, também tenho alguns clientes, mas os clientes são diferentes. Eu confesso que eu sinto falta daquele cliente que levava doce de mamão para mim. Eu sinto falta, talvez, daquele cliente que me dava peixe para o aquário, mas é aquele cliente que não vai entrar dependendo do estabelecimento que você tem. Aí você fala assim, bom, tá bom, eu mudei, logicamente, só porque eu comprei a sala, enfim, mas não por nada. Aí você fala, tá bom, eu vou atender que tipo de clientela, como eu sou? Você acha que precisa de cafezinho, balinha, aguinha, tapetinho vermelho? Não, você sendo um bom advogado, você tendo pelo menos uma estrutura para você atender, para você conversar no olho a olho, isso já basta. Eu digo do escritório porque eu não tenho disciplina muito em casa. Bom, eu tenho 3 filhos, né? Sou mãe de 3. Então, assim, eu não tenho muita disciplina de trabalhar em casa. Eu preciso ter um local físico para eu ir diariamente trabalhar. É necessidade minha, pessoal. Não sei você, né? Agora, por outro lado, eu acho que o escritório ele tem que ser um lugar aconchegante. Não precisa de luxo, a não ser que você queira. Mas, assim, é o que você falou. O cliente não vai atrás de você pelo seu diploma ou pelo seu escritório. Ele vai atrás da fulana de tal que é advogada e que ele ouviu dando um show numa entrevista, que ele ouviu indicação do vizinho, que ele ouviu, que ele deu bom dia, ela sorriu e deu bom dia de volta. Então, é aquela pessoa que ele acredita, que ele confia e que ele sabe que ela vai resolver o problema. Então, que às vezes interpelou no fórum, né? E a pessoa respondeu. Pois porque vou abrir só um parênteses. Eu não suporto, Tissana, cruzar com alguém, eu sou muito bem-humorada, difícil você me ver uma humorada e falar, oi, bom dia, pessoa. Bom dia. Aí você, tudo bem? Ela,
tudo indo. Esse tudo indo me mata. Eu sou uma pessoa Tudo que indo pra nunca onde? você vai ver eu falar assim, tudo indo, tudo caminhando, a vida tá levando. Isso aí já acaba com o meu dia. Então, eu acho que assim, ninguém tem nada a ver com o seu problema. Se ele te deu um sorriso e te deu bom dia, você tem que retribuir desse jeito. E com o advogado é assim, não é diferente. Então, o fato de você ser cordial, de ser solícito, de escutar o teu cliente, que também tem muito advogado, talvez, que queira dar um show, só ele falar, mostrar a autoridade dele e o cliente se sente desse tamanho. Isso não pode acontecer. Não pode. Uma das... Verdade. E, gente, eu acho, é bem legal, assim, e pensando assim, você vai começar a advocacia, Liliana, aí eu pensei assim, mas eu não tenho dinheiro, eu tô supondo aqui, né? Mas eu não tenho dinheiro, só tenho minha carteira da OAB. Gente, mesmo assim, e nós estamos provando mais do que nunca que é possível você advogar, mesmo sem você ter uma estrutura física para o início. Eu me remeto aos primeiros meses mesmo, que você não tem dinheiro nem para alugar uma sala. Escolhe se a tua seccional tem um local que possa atender, escolhe um office da OAB que você possa atender. Não arruma desculpa para procrastinar. Não procura situações para poder justificar a tua inação. Posicionamento digital, internet, celular, você tem. E essa tecnologia está a teu dispor. Agora, se você for esperar as condições todas favoráveis, misericórdia, pode não acontecer nunca. E é como a Liliana falou, empatia, sorria, acolha aquela pessoa. A nossa profissão, ninguém vai procurar a Liliana ou a Tiziana, ou o doutor Ricardo, ou a Cida, porque simplesmente acordou querendo comprar um vestido de noiva. Não é assim, ela vai procurar porque está querendo fazer um casamento. Ela vai procurar porque está querendo resolver um problema de sucessão, divisão de bens. Essas pessoas, elas vêm com uma carga emocional. Então, o advogado precisa estar curado das suas demandas pessoais, porque senão, inevitavelmente, ele vai levar isso para a sua advocacia e vai perder dinheiro, vai perder cliente, vai perder espaço, vai ficar com baixa estima. E isso eu vejo como muito forte. Tem carteira da OAB? Se sinta advogado. Mas eu não me sinto advogado. Senta no bendito fórum e fica lá o dia inteiro, durante uma semana, assistindo todas as audiências. Você já é uma ótima estratégia. Você concorda, Liliana? Concordo, com certeza. O estágio, vamos falar então do estágio agora. Eu fiz muito estágio na minha vida, né? Porque eu amava, eu sempre fui para frente. Fiz estágio de conciliação na vara do trabalho, na vara criminal, no juizado especial civil, fiz estágio de escritório de advocacia. O estágio é, assim, uma coisa excepcional. Eu acho que todos devem fazer durante a universidade e depois também. Porque a gente não sai da universidade sabendo como lidar com a advocacia no dia a dia, porque é totalmente diferente. Outra coisa que é legal, aliada ao estágio, são cursos de aperfeiçoamento. Eu, infelizmente, perdi alguns parentes logo quando eu me formei. E uma dessas pessoas era minha mãe, e ela deixou um escritório cheio de clientes. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer? Eu nunca tinha feito um divórcio na minha vida. Eu não sabia como funcionava. Eu comecei a fazer mini cursos. Fiz curso de oratória, curso de audiência, curso de direito de família, curso disso, e isso me ajudou muito. Tem muitos cursos. Então, assim, eu acho que o treinamento que o advogado deve ter, logicamente, cada causa que ele vai pegar, ele vai treinar mais ainda, ele vai estudar para aquilo e vai ficar bom naquela área específica. Mas eu acho que os cursos que você tem que participar, as palestras, isso vão te trazer um conhecimento muito bom. Então, acho que todos os advogados, por exemplo, aqui na OAB de Resende, eles têm várias palestras assim, pequenininhas, de 2 horas, mais um assuntinho graça, né? De graça. De graça. E eu acho isso muito legal. A participação do advogado na sociedade, minha mãe dizia que quem não é visto não é lembrado. A participação do advogado na sociedade em que ele vive, porque, logicamente, que seus primeiros clientes vão vir dali. Vai ser do seu bairro, vai ser da sua cidade. Depois, conforme você for crescendo, que vão vir de outro lugar. A participação do advogado na sociedade e a participação do advogado na internet, ela precisa ser assídua, ele precisa estar presente quase que diariamente. A gente já vai falar de internet daqui a pouco, mas quando a gente trata, só para eu encerrar, para você, eu abrir a fala para ti. Não, fica tranquilo. Quando a gente trata de
de presença, eu não quero dizer que todos os dias você tem que estar no escritório. Não quero dizer que todos os dias você tem que estar atendendo cliente. Não, e no fórum? Você conhece os serventuários do fórum? Você é solícito com os serventuários? Você é solícito com os funcionários da Previdência Social? Então, isso tudo também vai agregar para que você se torne uma pessoa agradável. Não estou dizendo agradável ao ponto de ser bom para todo mundo, não, mas de você ser visto como uma pessoa que, poxa, de fato, eu sempre falo isso, né? Sabe por que eu sempre falo isso, Tiziana, rapidamente? Porque eu encontro com tanto advogado de cara amarrada que acha que ele sabe tudo, que ele não transmite conhecimento nenhum. Às vezes o advogado até ele sabe muito e ele não consegue pôr para fora, ele não quer colocar. Então, por isso que eu bato nessa tecla, nós duas que somos advogadas, que transmitimos informação assim diariamente, o tempo inteiro. Eu acho que muitos advogados devem ser dessa forma. Não adianta a gente encarar a advocacia como um status, encarar a advocacia como uma medalha que lá em cima você vai ser superior a várias pessoas. Não, você tem que encarar, por isso que a estátua ela tem olhos vendados. Você tem que encarar a advocacia como uma justiça, que você vai fazer justiça independente para quem quer que seja. Então, isso que eu falo para você, essas pequenas coisas, a gente não aprende isso na faculdade. Você teve alguma aula na tua vida de como se comportar na frente do cliente? Não. Você teve a gente sai da faculdade, né, a gente sabe direito, e olhe lá, porque eu vou te ser sincera, a nossa grade curricular acadêmica no Brasil é extremamente falha. E nós não saímos da faculdade sabendo advogar, de jeito nenhum. Ninguém sabe onde é fórum, onde é cartório, onde que fica o INSS, ninguém sabe, não sabe nada, não sabe o protocolo, como é que dá a entrada. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu espero que a nossa grade curricular, e eu falei isso ontem em uma live em que o secretário-geral do Conselho Federal da OAB participava, que eu falei, olha, eu acredito em uma OAB que tenha mais um órgão, além de fiscalizador, um órgão orientador. Porque nós, advogados, tem muito advogado que erra, não é porque quer errar, não, é porque o OAB também precisa passar informações coerentes. Nós estamos vivendo um momento de marketing digital em que o primeiro advogado que se incomoda com quem o advogado que está se manifestando nas redes, já manda lá para ele alguma publicação, limites da publicidade da OAB, como quem fala assim, você não está vendo não isso aqui? Gente, misericórdia, a OAB é um órgão para nos abraçar. Existem sim os limites, mas é para coibir excessos, coibir coisas absurdas. Não é para ficar assustando e pondo medo e colocando desculpas em quem não quer fazer as coisas. E olha só, e essa live eu acho principalmente muito importante para aquele advogado que quer ser empreendedor mesmo, que não quer ser funcionário de escritório para ganhar R$2.000, morrer de trabalhar para ganhar R$2.000. Porque eu não acho que você estudou 5 anos e pagou faculdade ou passou numa universidade pública para trabalhar para os outros para ganhar R$2.000. Me desculpa, meu amigo, não foi para isso que você estudou. E os outros grandes escritórios estão ganhando dinheiro em cima de pessoas que não têm simplesmente coragem de estudar oratória, entender um pouco mais de precificação, entender de gente, entender de dinâmica empresarial, entender de posicionamento, que é isso que você faz, que eu faço e que todos os outros podem e devem fazer. Com certeza. Você falou também uma palavrinha muito importante que é a oratória. A oratória também ela vai ser direcionada para cada tipo de cliente que você tem. E eu acho que o advogado que não sabe expor a sua ideia, se manifestar, ele não é um bom advogado, infelizmente. O advogado, ele precisa saber conversar, ele precisa saber, na audiência, defender o teu cliente oralmente, ele precisa saber argumentar. Então, tudo isso envolve a oratória e é, assim, de extrema importância. Não adianta você saber tudo na tua cabeça, escrever maravilhosamente bem no papel, mas na hora de explicar para o teu cliente que ele ganhou e vai ter que pagar uma sucumbência ou vai ter que pagar, você não vai conseguir explicar. Principalmente determinadas áreas, por exemplo, direito previdenciário. Praticamente envolve aí no final dinheiro, pagamento de atrasado, e aí ou você tem que pagar o perito, ou você tem que pagar receber um RPV. O teu cliente quer ouvir de você, olha, o senhor ganhou, o valor é esse, mas existem alguns valores que o senhor precisa pagar, tal. Agora imagina se você usa muita robustez, usa talvez um linguajar, o cliente que confiava em você passa a desconfiar porque ele não está entendendo nada que você está falando.
Então, Preciosismo desnecessário, né? desnecessário. Então, eu acho assim, com o cliente, você tem que demonstrar o seu conhecimento. No papel, aí sim, você pode utilizar de palavras, de frases difíceis que ninguém vai entender, leigos, só nós advogados. Nessa hora, sim. Fora isso, não. Tente conversar, levar informação, porque a gente gosta de ouvir, a gente gosta de entender. É tão ruim quando você fala, entendeu, senhor? Aí a pessoa fala, não, não entendi. Aí você Ou às explica vezes eles tudo de novo. respondem, entendi, aí passa 10 minutos, ele te mandou uma mensagem. Doutora, fala aqui com a minha neta, com o meu filho, Isso aí. porque é Isso aí. paciência, você vai ter que explicar 2 vezes, né? Duas vezes. E aí, isso Então, também é uma qualidade daquele que está na internet. Quem hoje quer, hoje, no momento que nós estamos vendo hoje, realidade, agora em abril, o advogado, ele, pós-pandemia, ele tem que estar presente na internet. A gente sabe que hoje a nossa advocacia é digital, hoje, exatamente hoje. Não tem outro jeito, porque a gente não está com o escritório aberto muitas vezes, a gente não consegue se cruzar no fórum para discutir, para conversar, a gente não consegue se encontrar na Previdência Social. Então, assim, este é o momento exato para o advogado, aquele que quer seguir pós-pandemia, esse é o momento exato. Ele precisa verdade. ir para a internet, mas eu estou dizendo, não é internet gravar vídeo, isso, aquilo, não. É se atualizar. É ir para a internet para saber que dá para ele colocar ali um postzinho da matéria hoje que saiu, dá para aprender em uma live como é que ele precisa, o que ele precisa fazer para se tornar um bom advogado. Porque hoje em dia não se tem mais advogado que só fica atrás da cadeira. Não se tem Não, mais nem advogado mesmo. que só fica dentro do escritório. Aí, logicamente, que aí também... o advogado ele é tímido. Ok, não estou pedindo para ninguém falar, longe de mim. Eu estou dizendo para você estar presente na rede social. Isso que é muito importante. Verdade. Assim, e saber, acima de tudo, o jovem advogado, aquele que está começando, saber lidar com as críticas, saber lidar com a pressão externa. E principalmente quando você começar a prosperar, vai ter gente que vai discordar de você, vai ter gente que vai querer te limitar, vai ter amigos teus que vão falar, mas teu Instagram agora só tem isso. Aí você tem que saber se você quer, se o seu Instagram é um veículo de comunicação profissional e também, lógico, pessoal, mas que vai te levar a um objetivo final, ou se você vai preferir prezar pelas tuas amizades, pelos teus likes. Você Postando não. aí. Eu nem gosto muito de falar isso de Instagram profissional pessoal, porque eu não consigo separar o meu Nem Instagram. eu. Olha, eu tenho um rapaz que me ajuda, enfim, ele fala, Liliana, vamos fazer. Ele falou isso ontem. Vamos fazer um Instagram profissional. Aí o outro, primeiro que eu falo, olha, eu não tenho tempo para ter 2 Instagram e conseguir postar as coisas em 2. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu vejo que os meus seguidores, tem gente que fala para mim, eu tô vendo a Beth que tá aí, tem seguidores que falam, Liliana, eu nunca te vi pessoalmente, mas parece que você é da minha família. Eles gostam e eu gosto que eles participem da minha vida. Isso é muito bom, gente. Pois é, muito bom. Então, assim, logicamente, se você quiser ter um Instagram só profissional, legal, tem um só pessoal. Se você não conseguir, isso não vai te atrapalhar. Você não vê eu? Eu não consegui, tô onde eu tô. Então, E assim, nem eu, mas agora você não faz, Liliana, deixar de fazer as suas publicações no seu Instagram pessoal, porque outro amiguinho vai achar que teu Instagram não é atraente. Não, pelo contrário, é o que eu faço no meu Instagram. No meu Instagram, eu posto coisas pessoais, com sobriedade, com sabedoria, e posto muito, muito conteúdo do meu labor. Gente, e olha só, a gente tem essa ferramenta, não só o Instagram, que a gente está falando aqui no Instagram, porque a gente está usando o Instagram, mas tem o status de WhatsApp, tem o LinkedIn, tem o Facebook. Então, assim, são as redes sociais, tem os sites. Então, você tem que ver, e de acordo com os limites da publicidade da OAB, tem muita coisa que é permitido. Só os excessos que são punidos. E, assim, não tenha medo. Fulaninho disse para eu ter medo. Não tem que ter medo, você tem que ler o provimento, tem que ler o código de ética e ponto. Seja uma pessoa adequada, não coloque um carro de som e nem coloque um outdoor e nem fique pedindo para ele telefonar fazendo promoção. Isso aí já é básico. E assim, e não tenha vergonha você vive disso. Agora, esse preciosismo que você falou e esses advogados que se investem na condição, sou advogado, sou advogada, não vai ganhar nada. No final vai ter só um terno e uma carteira da OAB e não consegue pagar a prestação do carro.
Não adianta coisa nenhuma. Então, você tem que ter um resolvedor de problemas. Você tem que ir onde está teu cliente. Quem tem que te entender é o teu cliente, que é quem vai te pagar. Você tem que falar a linguagem dele. Você tem que entrar na dinâmica dele. E assim, e é assim que as coisas vão rodar. E vai ter gente que vai se incomodar? Vai, chega pra lá, problema. Faz teu trabalho, faz honesto, faz ético, que não vai te faltar clientela. E se mantém atualizado, né, Liliana? Porque hoje a gente vai dormir com uma informação e acorda com outra. Com E outra. esteja preparado para responder todos os questionamentos. Quanto a Porque isso da aí, tua área. de colega que você falou, voltando um pouquinho, eu acho também que o advogado ele precisa ter muitos parceiros, muitas amizades Sim, jurídicas, porque a gente tem muita dúvida, muitas vezes a gente não consegue despachar, talvez para tirar aquela dúvida, você não consegue na Previdência pegar a resposta, principalmente, né? Ter a resposta daquele problema. Então, acho que um bom advogado e início de carreira, você precisa ter parceiros que de fato querem caminhar junto contigo. Então, eu, por exemplo, eu tenho Liliana, advoga com mais um aqui em Resende. Tá, mas você tem um advogado no Rio de Janeiro que ele é seu amigo, que ele vai te auxiliar. Você tem Rio Grande do Sul, você tem São Paulo, você tem muitos lugares. Isso não é fácil no início, lógico que não. Mas tem advogados que pensam como nós e são humildes de você falar, olha, doutor, eu consegui uma causa e eu nunca atuei nessa causa. Eu preciso só de um auxílio, de como eu resolvo. E se ele for um cara bacana, se ele for um cara legal e ver você como um parceiro e não como concorrente, ele vai te ajudar. Então a gente é também tem verdade. a humildade da gente saber que a gente não sabe tudo, que a gente depende dos outros advogados, isso é muito importante. Muito importante. Nossa, eu quero até abrir um parêntese, Liliana, porque eu penso exatamente, eu vivo assim, eu tenho parceiros na advocacia, porque assim, se a pessoa chegou até a Liliana, chegou até a Tiziana, ela percorreu um caminho, porque ela não chegou até o José, o Antônio. Então, assim, se ela chegou até mim, eu vou dar uma solução, mesmo que não seja eu a profissional com aquela expertise, com Uhum. aquela sabedoria, mas chegou até mim, então a gente chama outra pessoa, vamos fazer aqui uma parceria. E eu criei, né, esse grupo, me permite, por favor, eu falar desse grupo, porque ele não tem fins lucrativos, é um grupo mesmo que eu até te convido a participar, são os vencedores por direito, tem uma turma aqui que está participando. Gente, essa camiseta, ela é minha, não é para vender não, mas é a logomarca, os vencedores por direito, é um grupo de advogados, certo, no WhatsApp, depois quem quiser me manda um direct, e você vai fazer parte. Lá todo mundo troca ideias, tira dúvidas, se fortalece. E isso vale. Tem gente do Brasil inteiro, de norte, sul, leste a oeste. Então, é essa colaboração cooperativa, é essa mentalidade que eu tenho na minha vida e que eu procuro passar. Não, tá certo. Esses grupos, ó, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo aqui no Instagram, são grupos de grande valia. Você só precisa, logicamente, encontrar um grupo que tenha os mesmos preceitos que você. Encontrar um grupo que tenha o mesmo foco que você. Você entrar, por exemplo, igual o Facebook. Eu não sou muito fã de grupo de Facebook, primeiro porque tem muita gente. Eu acabo me perdendo, eu não tenho esse tato, eu tenho necessidade de ter esse contato, assim, mesmo que só visual com as pessoas. Né? No olho que eu consigo ver se aquela pessoa pensa igual a mim, no olho que eu consigo ver se aquela pessoa está me vendo com bons olhos, se ela quer eu do lado dela. Então, eu, Liliana, necessito disso. Eu sou muito, talvez, fria para ter discernimento no que eu tenho que fazer, mas eu sou muito sentimental para conseguir me relacionar. Então, esse negócio de grupo, a gente primeiro, lógico, vai procurar o grupo que a gente acha que é legal pra gente. Ah, tem um grupo de advogados onde o mentor, ele não pensa igual a mim. Então, não entre. Fique de É fora. verdade. Né? Então aqui fica o convite se você se alinhar comigo, né? E é mais ou menos isso mesmo. E não são realmente todas as pessoas que vão dar certo em qualquer lugar. Principalmente tem que ter regras. E assim, mas é importante você ter ali advogados. Eu sei de direito previdenciário, trabalhador segurado especial. Tem uma demanda de outra coisa, eu posso até dominar, mas eu já peço uma orientação. Vem cá, me tira uma dúvida, me dá aqui uma orientação. E assim vai, né? Vai rodando. Porque no início da carreira é muito difícil você conseguir um escritório, formar um escritório com 10, 12 advogados, cada um de uma área.
Você não conhece, talvez, todas as qualidades, os defeitos daquele seu colega que quer trabalhar contigo. Então, parceria, início de advocacia, é parceria sim, cada um por si, mas todos juntos resolvendo o problema. Agora, parceria de sociedade, eu não sei se seria a hora. Eu não sou muito a Não. favor do recém-formado abrir escritório, talvez, com vários. Ele pode abrir escritório com 5, mas para dividir espaço, para dividir o pagamento daquele aplicativo que vai auxiliar nos processos. E Agora, cada um tem sua vida profissional, né? Pois é, eu tenho um pouco de problema de ter parcerias de rachar tudo e tal. Primeiro que, por quê? Às vezes você, com seu carisma, você vai atrair 80% do cliente e ele vai atrair 20%. Às vezes você, com o seu jeito de se comportar, passa uma pessoa mais madura, mais firme, vai atrair 70%, ele vai atrair 30%. Então, nunca aquele advogado, talvez vai ter o esforço de querer se equiparar e atrair tanto quanto. Então, por isso que as parcerias hoje são parcerias assim. Ah, eu te indico... Pontuais, né? Ou isso aí. Agora, parceria de sociedade é um probleminha que o recém-formado ele precisa procurar aí primeiro, saber tudo daquele seu colega. E eu ainda brinco que um bom advogado conhece tudo do seu inimigo, do seu adversário. Né? É verdade. Que E eu acho advogado que não vai para interessante. audiência, que antes procura o Facebook de todas as testemunhas. Eu faço isso sempre. Procura o Facebook de todas as testemunhas. Pega a foto e fala para o seu cliente, olha, quem que é esse na foto, quem que é esse? Ele não tem um filho, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, se eu for entrar em assunto de audiência, eu fico até amanhã, mas quer ser um bom advogado? Conheça o seu adversário, que eu tenho certeza que você já vai estar um passo à frente dele. Tem que ser muito detetive, né? Você tem que conhecer o entendimento do juiz, você tem que ser um médico, ser uma perícia na Justiça Federal, você já vai sabendo mais, já sabe quem é o médico que vai atender, se você tem muitas demandas, você já sabe mais ou menos como é que é o entendimento dele, e é verdade. E o que você falou aí, perfeito, eu nunca fui adepta de sociedades, tenho parcerias pontuais, e graças a Deus, os parceiros do escritório são pessoas muito queridas e que dá muito certo. E, assim, eu realmente acredito nessa colaboração entre os advogados. Eu venho de uma linha de pensamento em que as pessoas dão certo juntos, em que 1 mais 1 não é 2, é muito mais que 2. Mas é preciso entender, é preciso escolher as pessoas certas. E como é que se escolhe as pessoas certas? Vá procurando os valores, quais são os valores, como é que aquela pessoa vive, o que ela vivencia, porque da boca para fora já é muito fácil você dizer qualquer coisa, mas como você vive, diz quem você é. E aí, a partir daí, você vai entender quais são as parcerias que são para ser feitas e quais são as que não são para ser feitas. E me veio aqui também à mente, Liliana, a questão dos espaços do coworking, né? Quem está começando aí ainda tem essa facilidade de alugar a hora no espaço de coworking. Então, não tem desculpa para dizer que você não tem um escritório. Você tem um computador, tem sua OAB, meio de transporte, e é desenrolado. Gente, sabe resolver problema dos outros? Você tem uma profissão linda, e que está cheio de gente precisando aí da ajuda dos advogados. E eu costumo dizer, Liliana, que o maior concorrente nosso não são os outros advogados, é a desinformação. Com certeza. E a falta de confiança nos advogados. Isso sim é um grande concorrente, a descrença. Quantas pessoas no Brasil não deixam para trás os seus direitos por não encontrar um advogado que confie, por não encontrar uma pessoa na qual queira entregar os seus documentos, a sua vida? Então, nós lutamos contra a desinformação, e não existe essa, a doutora Liliana tá tomando espaço aqui, a doutora Tiziana, a doutora Michelle. Não, gente, não, pelo contrário. Tá todo mundo, e não olha muito para a grama do vizinho, não. Cuida da tua grama, cuida de você, cuida do que você sabe, seja bom naquilo que você entende. Não cuida da grama do vizinho, não, porque ela vai sempre parecer mais bonita. E que não é verdade, cada um tem a sua habilidade. E se você for fechar parcerias, feche parcerias pontuais. Doutora Liliana é muito boa em audiência, ok. Citando o exemplo, e eu já sou melhor peticionadora, vai, fecha aí, vamos fazer nesse processo. Deu certo nesse processo? Vamos avançar. E assim a roda vai girando.
Eu acho isso muito pertinente, Liliana. Você me permite ler alguns comentários? Claro, Porque tá claro. passando aqui e eu queria só agradecer e mandar um beijo. Primeiro para Beth, ela é minha companheiraça aqui. Eu não a conheço, mas é minha companheiraça do Instagram. A Aura tá nos elogiando bastante. Aura, um grande beijo. A Valéria Meirelles disse que aconteceu exatamente com ela. No início, a sociedade deu errado. Então, você vê que é uma coisa que acontece sempre. O doutor Clayton Marques disse: concordo com a situação do marketing, existe sempre aqueles que já mandam para a OAB. Muitas vezes os nossos colegas eles fazem o marketing errado sem saber muitas vezes que o que ele está fazendo pode ser prejudicial. E prejudicial para ele, para a categoria, para todos. Então, acho assim, no grupo que nós temos de advogados, todos nós temos, dá um toquezinho. Olha, Sim, tem sim. ou para ele próprio, tem doutor ferindo o artigo tal do Código de Ética ou fazendo tal coisa, acabou. Primeiro, se não quiser dar nome aos bois, não dê. Ou se você tiver uma intimidade, chega, conversa, porque isso é importante, porque às vezes, por exemplo, agora na pandemia, muita gente colocou vídeo. Eu sou advogado, estou fechando meu escritório, vou deixar meu celular para contratação, tal, 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 tal. Isso pode? Isso não pode. Agora, será que ele sabia que ele não podia ali fornecer tudo isso na internet? Às vezes, porque tem muito advogado que hoje está sem receber nada. Tem muito advogado que se Verdade. inscreveu no auxílio emergencial. Às vezes foi um momento Com de certeza. desespero. A gente tem Eu, que e ter eu, e eu, sensibilidade também de reconhecer isso. É a mesma coisa. Ah, a Liliana grava vídeos na internet. Tá bom, mas será que o assunto dela não valeu para mim? Você já viu o telefone de Liliana em vídeo? Então, assim, a gente tem que não tudo julgar, né? Tão ruim, né? Tudo você ir lá denunciar, julgar. A gente tem que reconhecer que o outro errou, você erra também. Eu acho que chegar para comentar, para falar. E eu passei por uma situação onde uma vez eu publiquei no grupo de WhatsApp uma foto que me mandaram dizendo que fulano aí tinha cometido um crime. Fulana, colega de trabalho. Então eu falei, gente, olha só essa foto, a gente precisa ver o que aconteceu. Será que ela está precisando de ajuda? E 99 advogados falaram para mim, poxa, Liliana, vamos lá ver no grupo. Uma falou, é muito bom expor o colega aqui no grupo. Então você vê, não teve a sensibilidade que 99 estavam a favor, tentando auxiliar para saber se aquela notícia era verdade ou não. Então, saber falar, o saber como você vai se dirigir ao outro, isso é muito importante entre nós, colegas. Né? Deixar isso Verdade. claro. E isso gera colaboração, isso gera também gera autoestima em você, porque quando aquilo que um colega passou, você pode passar. Aconteceu, eu estava esse começo de ano, fiquei no Rio até antes da pandemia e voltei para cá por conta da pandemia. Fiquei de dezembro até a metade de março. E lembro que um amigo fez uma postagem, um amigo do Rio fez uma postagem, e logo eu falei para ele, eu chamei uma amiga também do grupo, dos Vencedores por Direitos, chamou Tiana, olha, fulano fez uma postagem errada e tal. Eu falei, vamos avisar para ele. E aí avisei para ele, e aí logo ele falou, e aí também a pessoa que está sendo orientada, recebendo feedback, precisa receber o feedback com amor. Aí ele falou assim, nossa, as pessoas são cruéis. Eu falei, de forma nenhuma, meu amigo. Essas pessoas estão te fazendo um bem precioso. Que maldade seria pegar isso aqui e mandar para a tua seccional. Então, agradeça a Deus por você ter recebido um feedback e não uma advertência. Então, assim, ter também sabedoria na hora de receber orientação. E saber onde está sendo uma inveja, porque você está se expondo, e aonde de fato precisa algum contorno ali para se adequar. E como é que faz isso, Tiziana? Como é que faz isso, Liliana? Estuda, filho, porque não adianta essa história de você querer adivinhar, não. A lei está aí, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Ah, mas eu quero só perguntar nos grupos do WhatsApp. Tem horas que eu fico assim, gente, antes de perguntar bobeira, dá um Google pelo menos. Porque você vem pelo menos com uma outra sugestão, ou vem pelo menos para confirmar algo. Não se atém, não pode ter preguiça. Grupo de WhatsApp é muito legal para você também apresentar conteúdo interessante, trocar ideias, reforçar, tirar dúvidas, fazer networking, mas também tenha sabedoria na hora de perguntar coisas óbvias. Senão você vai ficar sendo visto como bobão. Com certeza, sem dúvida. E você também não pode ser um bobão na hora de cobrar os seus honorários, porque isso é um grande problema
no início da advocacia. A gente sabe que existem as tabelas da OAB, onde a gente tira um parâmetro aí do que a gente tem que cobrar do nosso cliente, né? Então, uma dica para aquele que está no início da advocacia ou não tem tantos processos é, primeiro, aquilo ali que está escrito ali é para você ter uma ideia de quanto você vai cobrar. Tá bom, Liliana, por quê? Primeiro, está dizendo que o inventário, por exemplo, tá? Você vai cobrar 3%. Tá, perfeito, 3% da herança. Mas você já viu a diferença do inventário? Eu pego sempre inventário, tem 12 irmãos, 17, um briga com o outro, com o outro não dá certo. E eu tenho que mandar WhatsApp para a filha, porque o pai não quer falar. Olha, um problema sério. Você já parou para pensar que talvez aquele inventário de 17 herdeiros vai te dar muito trabalho mais trabalho do que aquele de 2? Você já parou para pensar que talvez um processo de divórcio, onde tenha 4, 5 crianças para você pedir para a juíza a decretação de alimentos, vai te dar muito mais trabalho do que aquele divórcio com apenas um filho? Então, não tenha medo de dar valor, de colocar o preço no seu trabalho. Você tem que levar em consideração a duração do processo. Você tem que levar em consideração tudo que pode ocorrer no meio do caminho. Porque nós, advogados, já sabemos, pelo menos a gente tenta, já de cara, quando a gente recebe um cliente, saber se aquele cliente vai te ajudar a resolver rápido ou é aquele cliente que muitas vezes tem muitos problemas e não consegue andar do seu lado. Você vai acabar virando aí uma psicóloga e uma mãe daquele cliente, né? Você tem que fazer a dimensão, a duração mínima, a duração média do processo, o quanto que ele vai te demandar emocionalmente, quanto que aquilo vai demandar fisicamente, o quanto aquele cliente vai poder te ajudar na construção das provas, o quanto você vai ter até às vezes que investir dinheiro, dependendo do cliente que você pegue, né? Tem casos assim que você paga para trabalhar tendo em vista Então, assim, é preciso ter sabedoria nessas horas. E assim, mas eu só atendo se eu cobrar a consulta. Ok, se esse é teu parâmetro. E assim, é um direito seu, mas aí às vezes tem cliente muito bom que não tem R$ 10 e que tem uma causa muito boa. E tem outros clientes que, se você não cobrar a consulta, ele não vai nem te respeitar. Então, precisa ter muita sabedoria nessas horas. E aí não tem fórmula não, né, Liliana? Não, não tem fórmula. Não tem fórmula. Primeiro você tem que ter ali o feeling de saber sobre aquele processo daquele cliente, se ele vai te dar, não estou dizendo o cliente, mas o processo em si tem muitos pormenores que você precisa organizar dentro daquele processo, que isso vai demandar um tempo maior. Então, eu falo isso por quê? Para você, primeiro, pegar a tabela do OAB e tirar aquilo como parâmetro. Em cima daquilo ali que você vai saber precificar com valor real. Assim mesmo, a gente só aprende mesmo a cobrar quando a gente já fez 3 ações idênticas. Aí eu fiz 3 divórcios, porque aí você viu que um não te deu trabalho, o outro te deu muito trabalho e o outro poderia ter te dado, você conseguiu resolver e não te deu. Porque você não, quem está começando talvez não saiba assim, um alimentos amigável, poxa vida, em 30 dias eu resolvo. Mas você já viu um alimento litigioso que você tem que comprovar que o pai está falando mentira ou que a mãe está pedindo demais? Então, assim, às vezes, de fato... pede um teste de DNA, às vezes tem uma medida protetiva no meio que você tem também que intermediar. Então, assim, misericórdia, tem que ter sabedoria. Gente, como é que eu faço para ter essa tal sabedoria? Você tem que ter postura de advogado, e vida de advogado, e prática de advogado. E assim... E eu tenho algo que eu costumo falar, Liliana, e é uma forma de viver mesmo. Não dá para você ser advogado faz de conta. Você tem que ser advogado mesmo ali de trabalhar, de gostar, de vivenciar o fórum, de gostar das pessoas, de conversar com as pessoas, porque é a partir da conversa das pessoas que você vai entendendo. Aí você já ouviu essa história uma vez, já ouviu essa história outra vez. Você já vai saber que tem um cunhado que é palpiteiro, que tem um que indica que fica falando mal do advogado. Você já vai entendendo as nuances da advocacia, né? Com certeza, sem dúvida. A advocacia, ela não é rígida, né? Ela é muito flexível. É diferente, talvez, num processo de aposentadoria, no direito previdenciário, que você já tem o passo a passo. Agora, por exemplo, no direito previdenciário, tem um período lá que a Previdência Social não reconheceu. E ele tem um documento muito antigo. Você fala, nossa senhora, e agora? Pode e não pode. Então, você já pode projetar como é que funciona a cobrança de honorários no direito previdenciário. Como é quase que uma regrinha
Administrativo negou, foi para a justiça, recorreu, tal. Você pode ter ali a cobrança de honorários padrão sua. Bom, eu vou padronizar, sei lá, vou cobrar 4 salários de aposentadoria toda vez. Ok. Agora, quando tiver documentos que não foram reconhecidos pela Previdência, quando tiver períodos que não constam no CNIS, você só consta na carteira, não tem, então você já sabe que isso pode te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, olha, eu vou te cobrar X para a gente entrar com pedido administrativo, ok? Ok. Mas se porventura a Previdência Social não reconhecer todo o período, eu vou te cobrar mais tanto para fazer o recurso. Então, no direito previdenciário, dá para você ter um padrãozinho, uma tabelinha, administrativo, X, judicial, Y, tal. Agora, no direito de família, no direito civil, no direito criminal, não dá para você ter, né? Não dá para você ter um padrão, por isso que é mais difícil. Eu advoguei um tempo, né? Eu hoje sou previdenciarista, mas já advoguei na área criminal, advoguei na área de família. Ainda tenho demandas, né? Que volta e meia ainda continua vindo clientes. Eu considero a minha área mesmo previdenciária, porque é o 80% do meu escritório. Mas, assim, a militância criminal, ela é, por excelência, uma advocacia muito dinâmica. E, assim, fica difícil você precificar algo pré-estabelecido, porque, gente, não tem como. Não dá para dizer que um habeas corpus é tanto e acabou. Não é assim. Depende de circunstâncias, depende do que vai demandar seu. Não tem. Calma, é devagar. Eu advogando na seara de família, nossa, eu às vezes brincava. Gente, eu prefiro uma audiência criminal de 4 dias, como eu já participei de audiências de 4 dias, que é um divórcio litigioso. Desgasta. E aí eu preciso colocar no papel precificar isso, os telefonemas constantes, como é que vai ser, até que horas você pode me telefonar, até onde vai o meu trabalho, ter empatia, mas acima de tudo preservar a sua vida, porque senão você vai se perturbar. Com certeza, sem dúvida. É aquele salário seu que vai vir, mas você tem que estar bem de saúde para trabalhar e receber todo mês. Às vezes isso é bem complicado para aquela que eu viciada em trabalho. Assim, eu acho que eu trabalho muito além do que eu deveria trabalhar, mas eu amo. Então acaba que pode me fazer mal psicologicamente de eu estar cansada? Pode. De estar longe de casa? Pode, mas é tão gratificante, é tão prazeroso. Então acho que a partir do momento que começar a te incomodar a advocacia ou qualquer atividade que você exerça, começar a te incomodar, começar a trazer preocupações em excessos, dor de cabeça, aborrecimento, aí você tem que parar. E a gente tem que saber a hora de parar, porque a minha mãe ainda dizia, Liliana, se você não parar, a doença vai te parar. Isso é fato. Verdade. Eu estou usando isso aqui, gente, não é para enfeite, não. Isso aqui é de gente que trabalha, tendinite, mas assim, eu não me envaideço disso, não. E é meu corpo dando sinais que eu preciso parar um pouco. E assim, é preciso ter uma vida sistêmica, contemplar todos os pilares da vida, ter horário para a espiritualidade, ter horário para a saúde, ter horário para cuidar dos filhos, como a Liliana tem, ter horário para cuidar do companheiro, ter horário para se doar um pouco para quem precisa, porque, na verdade, o nosso trabalho é uma parcela da nossa vida e uma parcela muito grande, mas acima de tudo a gente precisa estar bem, porque nós somos a nossa maior empresa, né? E se a gente falir, não vai ter mais nada. E advogado, principalmente, a nossa previdência vem de Deus. Eu brinco sempre, minha previdência é Deus, por mais que você pague previdência privada, é Deus que nos mantém. E assim, eu quero deixar, a gente já está se aproximando ao final, Liliana, eu quero deixar uma palavra mesmo de esperança para os amigos advogados, para todos nós, para a nossa classe, né? Porque querendo ou não, nós estamos com os prazos parados, nós estamos vivendo um momento aí de dificuldade, porém um momento de grandes oportunidades. É um passo para trás que a gente está dando para dar vários na frente. E os advogados que estiverem posicionados, que estiverem estudando, que estiverem aguerridos e que tiverem coragem, vão sair, vão despontar na frente, vão galgar espaços aí talvez não imaginados. E isso vai passar, gente, essa pandemia vai passar, nós todos vamos ficar bem. E resta saber como a gente vai sair disso, que todos nós aqui que estamos pagando o preço de uma quinta-feira à noite, estarmos
nos capacitando, estudando, discutindo sobre a nossa profissão, que nós possamos sair fortalecidos de tudo isso, na certeza de que nossa profissão é valorosíssima, nós somos muito importantes para a sociedade e precisamos estar preparados. E vai passar, confiemos. Agora é a hora do advogado inovar. Se ele não pode ir até o escritório, que o escritório venha até ele. Se ele não pode ir, se o cliente não pode vir até ele no escritório, ele que vá atrás. Eu também deixo essa mensagem para a gente aproveitar esse momento de quarentena para estudar, principalmente agora que tudo está mudando, aproveitar esse momento de quarentena para a gente se tornar um advogado melhor pós-quarentena, porque, sem dúvida, muitos litígios surgirão, sem dúvida, muitos problemas, pelo menos por mim, nunca vistos, porque eu nunca passei por uma situação dessa, onde o país parou. Então, muitos problemas vão surgir, você tem que estar preparado, você tem que estar com força de vontade para tentar vencer e correr atrás do prejuízo todo que a gente está vendo. Então, eu quero aproveitar para te agradecer, Tiziana, dizer que eu fiquei muito feliz. São poucas as vezes, talvez, que eu tenho um bate-papo tão assim, vou dizer, despojado, porque eu abri parênteses 300 vezes para falar de coisas pessoais minhas. Diferente, porque a gente abordou muitos assuntos em apenas 1 hora. E gratificante por ler tantos comentários carinhosos como eu estou lendo aqui. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Se você me permitir, eu gostaria só de anunciar que a partir de segunda-feira, eu vou publicar agora, vai lançar na internet agora. A partir de segunda-feira, nós teremos 3 semanas de lives diárias no YouTube, com grandes nomes do direito. Então, nós vamos falar de todos os assuntos: direito de família, criminal, tributário, empresarial, consumidor. Então, faço convite para você, faço convite para todos. Quem quiser acompanhar, logicamente, se não bater no dia da live da doutora Tiziana, pode ir no outro dia que nós vamos ter. Por isso que eu marquei. Não, fica à vontade. E você me manda esse material que eu divulgo para os vencedores por direito. Gente, quem quiser fazer parte do grupo, manda um direct para mim, que eu vou adicionar você. Liliana, eu quero passar conteúdo para as pessoas. E eu vou, com o maior prazer, te divulgo e assim, tamo junto. Gente, eu também faço parte do programa de mentoria da OAB do Rio de Janeiro, a convite da doutora Ana Basílio. Eu estou lá no hall das mentorias, são mentorias lá na OAB do Rio de Janeiro, gratuitas. Então, meu nome ainda está lá, tem acho que 2 vagas, não sei. Quem precisar, entre em contato com a OAB do Rio, mas precisa ser advogado do Rio. Quem precisar de mentoria de outros estados, aí a gente precisa conversar. Meus amigos, foi excelente. Liliana, eu estou muito feliz. Realmente foi um bate-papo agradabilíssimo. Eu, quando te vi falando a primeira vez no YouTube, eu falei, gostei dessa garota. Obrigada. E, gente, beijo, beijo, beijo. Fiquemos com Deus. E amanhã, se não for pedir muito, vamos ficar um pouco mais recolhidos e lembrar da paixão de Cristo, que foi o dia que ele morreu por nós. É isso aí. Um beijo no coração para todos. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. A live vai ficar salva. Quem quiser encaminhar para algum amigo, pode enviar. E eu vou tentar salvar no YouTube. Vou falar aqui com a equipe do meu marketing. Beijo no coração, Liliana. Beijo nas crianças. Tchau, tchau.